Padre Paulo, voltando aqui ao documento do Papa, ele fala algumas coisas que eu gostaria que o senhor explicasse. Que a teologia da libertação pega algumas coisas, alguns termos clássicos da igreja e dá uma interpretação completamente diferente. Por exemplo, a questão de reino de Deus, a questão de povo, a questão de história e outras coisas que o senhor... Coloque algo sobre isso. Sim. Então, de fato, existe uma linguagem onde a teologia da libertação tem uma tendência, que é uma tendência gnóstica, de pegar uma palavra do cristianismo, esvaziá-la do seu conteúdo e inocular, colocar dentro daquela palavra um conteúdo estranho. Então, por exemplo, a palavra povo. A palavra povo é o povo de Deus, não é? Eu sou povo, o Senhor é povo. Mas, se você ler um texto da teologia da libertação, você vai notar que a palavra povo não quer dizer isso. Para um texto da teologia da libertação, eu, Padre Paulo Ricardo, não sou povo de Deus. Povo, para eles, é uma classe social, ou seja, é o proletariado marxista. Ou seja, a classe trabalhadora. Esse é o povo, né? É a classe subalterna. Então, aqui... Aí vem a questão do oprimido e do opressor. Exato, exato. Então, por exemplo, no caso aqui, para a teologia da libertação, o padre, né, o clero, é uma espécie de capitalista da fé, ou seja, como se nós nos apossamos dos meios de produção do sagrado, né? Ou seja, só quem celebra a Eucaristia somos nós padres, só quem perdoa os pecados somos nós padres, só quem interpreta oficialmente a Sagrada Escritura são os bispos. Então nós somos uma espécie de capitalista da fé que se apossou das coisas e o povo depauperado, oprimido, está sem poder celebrar a missa, sem poder perdoar os pecados, porque eles querem que todo mundo faça isso. Tem que ser uma classe de iguais, tem que ser uma sociedade de iguais, sem classes, né? Então, existe isso dentro da teologia de libertação. Essa realidade é uma realidade, evidentemente, que não está em sintonia com a tradição da igreja e com a fé, porque um padre não é um capitalista do sagrado. O padre é alguém que é sucessor dos apóstolos junto com os bispos, cooperador da ordem episcopal, que tem uma missão, um serviço de dar a vida para apacentar o rebanho. A questão do reino. O reino de Deus, né, que é uma realidade do Novo Testamento, Jesus fala todas as vezes, a basileia em grego, né, basileia tuteu, o reino de Deus, é esvaziado. Primeiro que eles cortam, amputam, já não falam mais de Deus, é o reino, não é? E o reino é sempre interpretado, geralmente, como sendo uma realidade aqui nesse mundo. Enquanto Jesus falava de reino dos céus, você nunca vai ouvir na boca de um teólogo da libertação a palavra reino dos céus. O reino é o reino aqui, é uma sociedade igualitária, sem classes, a terra sem males, que nós iremos alcançar aqui nesse mundo, ou seja, a utopia marxista. Padre Paulo, nós temos muita coisa para mergulhar aqui, mas tem muitas perguntas, e às vezes as perguntas dos nossos telespectadores, às vezes são mais importantes até do que certas colocações nossas. Juliana, coloca aí para o Padre Paulo o que você tem. Tem sim. O Coutinho do Rio de Janeiro faz a seguinte pergunta. Depois de ouvi-lo falar sobre o âmago da malfadada da teologia da libertação e considerando a essência das mudanças ocorridas com o Concílio Vaticano II, o senhor não acredita que a ATL foi um dos alicerces para o Concílio Vaticano II? Entendeu? Não. Eu não creio que a teologia da libertação tenha sido alicerce do Concílio Vaticano II, porque na verdade foi o contrário. O Concílio Vaticano II, ele se encerrou em 1965 e a teologia da libertação, ela teve seu início em 1968 com a obra do Gustavo Gutierrez, não é? É evidente que já havia uma pré-história, é evidente que, a gente for olhar na ação católica, houve toda uma pré-história de formação dessa tendência da teologia da libertação, não tem dúvida nenhuma. Mas o Vaticano II, ele não é o causador da teologia da libertação. De forma alguma. Né? De forma alguma. Tanto que a teologia da libertação, ela foi um fenômeno inicialmente, não é, do eixo América Latina, Alemanha, norte da Europa. Por quê? Porque
é, na verdade, uma teologia que nasceu na Alemanha. Muita gente diz, não, a teologia de libertação é típica aqui do Brasil. Típica, uma ova. Não tem nada de Brasil, né? Aqui eles simplesmente inventaram o jargão brasileiro, o jargão latino-americano. Mas a teologia de libertação nasceu do luterano Jürgen Moltmann, no seu diálogo com o marxista Ernst Bloch, a teologia da esperança, que deu origem à teologia política do Johann Baptist Metz e finalmente desovou aqui na América Latina com Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, etc. Então, teve uma participação do Bultmann também nisso, não? Sim, mas aí que está. O Moltmann, ou seja, esse primeiro que começou a dialogar com o Ernst Bloch, não é? Ele, na verdade, surgiu como uma ruptura com o existencialismo de Bultmann. Só que herdou algumas coisas de Bultmann, como o próprio Papa adverte, não é? O que é que herdou de Bultmann? Herdou essa coisa da hermenêutica, ou seja, uma nova interpretação. Porque Bultmann achava assim, é impossível descobrir o que é que Jesus disse historicamente. O que houve foi uma interpretação das primeiras comunidades. Aquela interpretação já passou, já era, é de 2000 anos atrás. Façamos a nossa agora, com o existencialismo. Aí o existencialismo passou da moda, joga fora, vamos por outra interpretação. Agora vamos por a marxista. Então, esse foi o processo que aconteceu. Ok, Juliana, mais uma pergunta. Me chamo Daniel. A pergunta que faço é a seguinte. De que adianta o Papa falar dos males da TL, insistir nesse ponto, se os bispos e o clero simplesmente o ignoram? Bom, do que adianta o Papa falar? O que adianta é que, pelo menos, agora, nós já não temos mais a desculpa de dizer foi o malvado cardeal Ratzinger que condenou a teologia de libertação, mas Bento XVI, depois que ele virou Papa, aí sim, agora ele criou o juízo e não está mais condenando a teologia de libertação. Criou o juízo. Entendeu? Então, porque tem muita gente que dizia isso. Agora, ninguém pode mais dizer. Está aí um discurso dito para os bispos do Brasil. Do que é que adianta? Adianta sim, porque imagine se nós não tivéssemos nenhum Papa, né? Se os bispos e padres estão calados, espero que não estejam todos calados. Espero em Deus que não estejam todos calados. Mas se existem bispos e padres calados, imagine se o Papa se calasse também. Aí é que nós estaríamos desorientados, porque se existe um farol que faz com que a gente ainda saiba o que é ser católico, chama-se o Papa. Quando a gente olha para o catecismo, a gente vê o que é a fé católica, a gente sabe o que é ser católico. Sim, mas Padre Paulo, quando eu li essas palavras do Papa, o Papa dizendo aqui, né, ele fala as sequelas mais ou menos visíveis feitas de rebelião, divisão, dissenso, ofensa, anarquia. Eu fiquei apavorado. Agora, eu digo que os bispos vão colocar a boca no trombone. Eu não vi nada, não vi nenhuma reação. Parece que fizeram ouvidos moucos a palavra do Papa. Será que eu estou enganado ou eu não estou ouvindo as coisas? Bom, professor, é difícil a gente julgar o que é que está acontecendo como reação dos bispos. O fato é que o senhor sabe que bispo tem que lidar com padre, né? Então, pode ser até que algum bispo esteja de acordo com o Papa. Mas pode ser que o bispo esteja também sentado em cima de uma bomba. Ou seja, ele tem abaixo de si um clero que vai todo discordar dele. Então, muitas vezes, o bispo é refém do clero que tem, né? Não estou justificando, estou explicando, né? Estou explicando, porque a grande verdade é essa. A grande verdade é que, uma vez que a gente chega num programa como esse e fala contra a teologia de libertação, o senhor sabe disso, né? Existe um patrulhamento ideológico em cima de nós. A gente fala isso num programa, aí começa o griteiro. Aí começam a aparecer os e-mails, começam a aparecer os protestos, começa a aparecer como Mas nós estamos falando o que o Papa disse. Exato, exatamente. Eu não estou falando nada da minha cabeça, nem da cabeça do senhor. Esse livro não tem uma palavra minha. São documentos da igreja. Quer dizer, se nós não ouvirmos esse documento da igreja, do Papa, quem é que nós vamos ouvir? Exatamente. Mas então só deixar de ser católico. Mas é esse o nosso escudo. Só deixar de ser. Né? Então não foi ir mais para a igreja.